Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu vim trazer o fechamento das leituras de março aqui pro canal. Como vocês puderam ver na thumbnail, foram muitos os livros lidos no mês. E pior é que eles foram mesmo. É porque morar em duas casas é um pouco complexo, eu fico entre Curitiba e o Rio de Janeiro, então o fechamento de fevereiro eu tive que gravar no Rio, mas eu tinha lido os livros em Curitiba e eu não estava com os livros lá no Rio, e em março aconteceu o contrário. Eu li todos os livros durante o mês de março no Rio de Janeiro, porque eu passei março inteiro lá, e aí eu voltei pra cá, não trouxe os livros, e aí eu não tenho nenhum pra tirar foto, nem pra mostrar aqui pra vocês, mas eu vou falando deles, e as capinhas vão aparecendo aqui, como de costume, quando eu não estou com eles em mãos, ok? Então, vamos lá. Bom, o primeiro livro que eu terminei no mês de março não foi o primeiro livro que eu comecei, mas eu vou falar primeiro do que eu comecei mesmo, porque ele me acompanhou ao longo de uma grande parte do mês, que foi Frida, a biografia da Hayden Herrera. Eu comecei, na verdade, dia 28 de fevereiro, e eu li ele durante, acho que a primeira quinzena, ou pelo menos os primeiros 10, 12 dias de março. Então ele me fez companhia aí por um bom tempo. Ele é um livro bastante grosso e é uma biografia bastante pretensiosa, assim. E eu digo pretensiosa não no mau sentido, não. Ela é pretensiosa porque ela realmente se propõe a muito, mas ela alcança, sim, o que ela propõe. Eu conheci muito da Frida além dessa biografia. Eu gostava da figura da Frida, mas não sabia tanto sobre ela. Eu até brincava, né, que eu acho que ela ficaria se revirando no túmulo se ela visse essa fridização do mundo, né, porque toda casa hipster tem pelo menos uma Frida Kahlo, e as pessoas hoje em dia têm bolsa da Frida Kahlo, tatuagem da Frida Kahlo, não sei o que, enfim, né, milhões de coisas. E eu tinha uma impressão errada dela, né, eu achava que ela era mais reservada, mais na dela, mas não, né? Ela pintava muitos autorretratos e não era à toa, ela adorava expor a figura dela, então, na verdade, eu acho que ela fica muito feliz de ver caras de Frida Kahlo por todos os cantos. E a Hayden Herrera, que fez a biografia, né, que escreveu, ela também é crítica de arte, historiadora, e então a gente tem, ao longo de toda a biografia, análises das pinturas. E isso é muito legal, porque o trabalho da Frida sempre foi bastante autobiográfico, então as pinturas se entrelaçavam com a vida dela e representavam sentimentos e fases que ela passava na vida, então era muito interessante poder ter acesso a uma crítica e é uma análise detalhada de cada uma das pinturas. Isso foi muito legal. É claro que mais pro final do livro eu já tava bem exausta, assim, tipo, eu só queria que acabasse, mas é um livro muito interessante. Uma coisa que eu aprendi principalmente, né, é que eu não sei se pra maioria das pessoas é assim, mas eu tenho a sensação de que a imagem que se consolidou de uma artista, de uma grande artista aqui no Brasil, foi a da Frida Kahlo. E não era o caso no México, pelo menos não aos contemporâneos de Frida e Diego. Na verdade, o Diego era um grande pintor e a Frida por muito tempo foi apenas a esposa dele. Enquanto aqui, pelo menos eu sempre vi o Diego como o marido da Frida, que também era pintor, mas era só o marido da Frida. Eu não sabia nada sobre o Diego, mas ele foi um grande muralista, né, muito famoso. Ele pintou, inclusive, né, foi convidado a pintar murais nos Estados Unidos e tal. Ele realmente era bem renomado e a gente acaba conhecendo bastante do Diego também nesse livro. Tem alguns capítulos, inclusive, que eu até me cansava, porque ela falava mais do Diego do que da Frida, mas é porque a vida deles foi muito entrelaçado durante muito tempo, e eles tiveram uma relação muito conturbada, mas que eu não duvido de que havia, sim, muito amor e muita paixão ali, só que eles eram duas pessoas muito intensas e que nunca souberam dosar isso direito, né? Eu fiquei com diversas impressões em relação ao relacionamento deles, que eu vou comentar melhor quando eu gravar o vídeo só sobre o livro, mas enfim, é um livro que eu indico pra quem quer saber um pouco mais sobre a Frida, né, porque é uma biografia grande, é uma biografia densa, então acho que não é assim pra, vou ler ali por diversão, mas é uma leitura que rende bastante informação, bastante conhecimento, e eu adorei essa parte das críticas das pinturas mesmo. Durante a leitura de Frida, teve uma hora que eu dei uma cansada, eu precisava ler alguma outra coisa que fosse bem rápida, que fosse gostosinha, enfim. E aí eu fui assistir ao canal da Duda, do Book Addicted, que é um canal que eu acompanho, e ela tava falando, né, sobre Agatha Christie. Se eu não me engano, foi um vídeo recente dela, onde ela dá dicas de por onde começar Agatha Christie ou algo assim. E aí eu assisti aquele vídeo dela, e aí eu super me animei.
Eu tinha lido da Agatha Christie até então O Assassinato no Expresso do Oriente e Não Sobrou Nenhum, que são os dois livros, né, mais famosos dela, então eu tive uma experiência mega clichê com ela. E depois que eu vi o vídeo da Duda, eu fui então ler o primeiro livro da Agatha Christie, que é O Misterioso Caso de Styles, que não só é o primeiro livro da autora, como também é o primeiro livro onde aparece Hercule Poirot, um dos grandes personagens da literatura mundial. E, enfim, ela escreveu esse livro... Foi um desafio, né, se eu não me engano, da irmã dela, que duvidou que ela conseguia escrever um livro. E ela escreveu mega rápido. E é claro que ali a gente já tem muito do que viria a ser Agatha Christie, mas certamente foi o livro mais fraco que eu li dos 3 que eu li. Não é um livro ruim, eu li em 2 dias, eu acho. Foi realmente muito rápido, foi uma leitura muito gostosa. Eu realmente precisava daquilo, mas eu acho que ela... ainda nesse primeiro livro não acertou tanto o tom que ela conseguiria dar nos livros adiante. Nos outros 2 livros eu consegui me envolver mais com o mistério. Nesse livro, O Misterioso Caso de Styles, a gente tem um mistério que até a própria Duda comenta no vídeo que ela fez sobre esse livro com spoilers e que eu assisti depois de ter lido, né, porque, enfim, ela faz vídeos da Agatha Christie com spoiler porque ela tem um projeto de leitura da Agatha em ordem cronológica no canal dela. Então depois que eu terminei o livro, eu fui correndo ver as análises dela. E o que acontece, né? Ela comenta uma coisa que realmente me impediu de me envolver tanto ao longo da leitura, que é a dissolução do caso acaba sendo muito específica. Você precisaria de conhecimentos muito específicos para entender tudo aquilo que foi tramado, né? Então não era algo que eu conseguiria supor. E eu me divirto supondo as coisas, né? Então eu achei que essa questão do caso ser praticamente insolúvel por seres humanos normais, acabou me afastando um pouco da leitura, mas é um livro muito legal. Eu acho que ela já começou sim com a perna direita. O Hercule Poirot tá lá com toda a sua graça, todo o seu charme, ele é muito engraçado, ele, enfim, é uma figura. Eu me divertia horrores no livro com as suposições dele. Tinha hora que eu me irritava um pouco porque ele se acha, né? O Poirot, ele não é nem um pouco humilde, modesto, então ele falava o tempo todo, deixa comigo, eu vou resolver, eu sei de tudo. E aí, enfim, uma hora ou outra eu ficava tipo, ai, ok, vamos, próximo. Mas certamente foi um livro que me prendeu e que eu queria ler muito rápido, assim como aconteceu com os outros que eu li dela. Faço mais comentários quando sair o vídeo. E se vocês gostam de Agatha Christie e não conhecem o canal da Duda, corram lá, porque é muito bacana de acompanhar esse projeto dela. Como vocês podem ver, eu não acompanho, né? Esse foi só o meu 3º livro da autora, mas certamente todos os livros da Agatha que eu leio eu já vou correndo procurar pela resenha dela com as análises, porque ela faz comentários muito pontuais e, enfim, ela tá acompanhando a obra como um todo, né? Então ela entende muito da escrita da autora e do crescimento dela, e isso é muito legal. Mas eu tô falando demais, ainda tenho muitos livros pra comentar. Bom, depois que eu terminei, então, O Misterioso Caso de Styles, eu voltei pra Frida, terminei o Frida, e aí li Revolução Laura, da Manuela Dávila, que eu comprei porque eu iria a uma mesa de debates do ciclo feminista da Livraria Travessa, em que a Manuela estaria presente, e também haveria noite de autógrafos pelo lançamento do livro dela no Rio de Janeiro. Como eu sou fominha, eu corri pra comprar o livro 2 dias antes, e quando eu peguei meu autógrafo eu já tinha lido o livro inteiro. É um livro muito interessante pra quem pensa em maternidade e política. Esses 2 assuntos são muito interessantes pra mim, e cada vez mais eu percebo quanto a maternidade é política e deve ser. E eu não conhecia a Manuela Dávila, eu nunca fui muito envolvida em política, assim, eu tenho começado a me envolver há pouco tempo, então eu só conheci a Manuela Dávila nessas últimas eleições, e eu não sabia nada dela, mas sempre me emocionavam as imagens dela em campanha pelo Brasil com a Laura Tiracolo, porque eu sempre acho que as mães têm que ocupar os seus espaços. E o livro é muito sobre isso, é sobre como ela enfrenta o mundo com a Laura Tiracolo, porque ela é mãe, ela quer estar com a filha presente, mas ela fala muito também de rede de apoio, de ter com quem contar para criar essa criança. Ela fala muito sobre essa questão de é necessário uma vila para criar uma criança, porque a criança vai ser um adulto do mundo, então ela tem que ser cuidada pelo mundo todo. Ela bate muito nessa tecla das mães e das crianças terem o direito de ocuparem os espaços. É um livro bom, é um livro rápido, ela intercala trechos mais políticos com relatos um pouco mais pessoais, né? Ela tem um Instagram que chama Leis de Laura, que é um Instagram onde ela, né, conta pequenas anedotas ou faz declarações pra filha dela, ou conta causos, que é diálogos com a filha. E eu sigo esse Instagram, então, por vezes,
Nessas citaçõezinhas mais pessoais, tinha trechinhos que eu já tinha lido no Instagram, que pra mim não foram novidade, mas que são citações emocionantes sim, que por vezes me deixavam com lágrimas nos olhos, mas enfim, ele é um livro rápido, ele é um livro que eu acho que é exatamente o que a Manu queria fazer, pelo menos no momento, e ele é superficial. Eu não tô dizendo isso como uma crítica, porque eu acho que ela não prometeu nada além disso. Mas ele não é um livro que vai debater a fundo enfim, muito politicamente, questões da maternidade, questões de política e tal. Ele é um livro que fica realmente na superfície. O objetivo da Manu era um livro pra contar a história dela e da Laura, né? Então, não é pra ir esperando muito além disso. Quem sabe um dia ela escreva um outro, né? Ou, enfim, indique alguém que escreva um livro que fale ainda mais profundamente sobre maternidade política, mas não é o caso de Revolução Laura nesse momento. Depois de Revolução Laura, eu li outro livro que eu comprei para uma outra mesa do Ciclo Feminista da Travessa, que foi O Ano em que Morri em Nova York, da Milly Lacombe. E a Milly Lacombe é uma escritora que eu acompanho há muito tempo. Eu tinha uns 18, 19 anos quando eu comecei a assinar a TPM. Eu adorava a coluna do meio, que era da Milly, eu não sei se ainda é, eu acho que sim. Mas tem tempo que eu não leio a TPM, então não consigo afirmar com certeza, mas eu gostava muito dos escritos da Milly. Tinha um tempo que eu não lia, e ela, além de ser uma mulher lésbica e ser militante nessa área, ela é muito politicamente ativa, e ela estaria presente nessa mesa, que seria sobre feminismo e LGBT, e eu comprei o livro dela pra aproveitar pra pedir um autógrafo, e foi outro livro que eu amei, assim. É um livro de autoficção, então muito do livro é a história dela, mas ela coloca, assim, uns charminhos, né, pra deixarem mais com cara de romance, com umas aventuras e tal. Aventuras emocionais, enfim. Mas eu diria que é um comer, rezar e amar brasileiro, porque no livro ela também conta sobre a sua jornada de autodescobrimento e aceitação e amor próprio depois do fim de um relacionamento que deixou ela completamente perdida. Então ela tava morando em Nova York com a mulher da vida dela há 10 anos e de repente esse relacionamento acabou e ela voltou pro Brasil com 44 anos, pelo menos a personagem, né? Eu tentei equiparar isso com a vida da Milly, mas as contas não bateram. Enfim, ela então estava com 44 anos, sem emprego, porque, enfim, era a mulher dela que tinha uma vida mais de carreira, ela escrevia, né? E daí ela vivia a paixão dela, mas ganhava pouco. E quando o relacionamento acabou, ela se viu completamente perdida, então sem a mulher, sem dinheiro, sem nada, e tendo mais de 40 anos. E ela teve que aprender a se gostar. E tem 2 momentos muito intensos dessa trajetória. Um desses momentos é quando ela vai pra um retiro na Amazônia, e é tipo uma coisa muito doida. E em outro momento, anos depois, ela toma a ayahuasca. A ayahuasca é isso, que é tipo uma dessas drogas naturais muito alucinógenas, acho que tipo um santo daime. Eu não entendo nada disso, gente, eu sou muito careta. Mas enfim, ela vai pra um lugar e ela toma isso, e ela também vive uma experiência muito intensa. E ela narra tudo com tanta leveza e intensidade ao mesmo tempo que eu tinha sensações físicas enquanto eu li, assim. Tem um momento na Amazônia em que eles, tipo, fizeram uma parte do retiro numa caverna fechada por 3 horas, estava muito calor, e daí, gente, eu suava quando eu li esse capítulo. Tudo bem que estava quente no Rio de Janeiro também, mas passar calor lendo esse capítulo foi, assim, uma intensidade. E, enfim, é um livro que eu recomendo muito, é uma história muito bonita sobre autodescobrimento, sobre encontrar a sua própria verdade, descobrir quem você é e saber que você tem que se amar antes de amar qualquer outra pessoa. E além disso, né, é um livro de vida, porque ela vai contando de outras coisas que aconteceram com ela e fazendo flashbacks também de coisas que aconteceram antes. Ela fala sobre como foi quando ela se assumiu gay pra mãe dela, e foi muito marcante. Eu lembro que ela já tinha contado isso em algum outro lugar, ou na internet, ou na coluna dela da revista, e que ela fala que ela contou pra mãe dela no meio de um engarrafamento em São Paulo, e que daí ela tinha certeza que ou a mãe dela ia matar ela, ou a mãe dela ia morrer, e que ela realmente se trancou no quarto com medo que a mãe dela matasse ela. Mas enfim, anos depois estava tudo bem, a mãe dela estava fazendo uma macarronada pra receber ela em casa com a esposa dela. Então ela fala assim que calma, tudo passa, por mais assustador que pareça. Então é um livro muito interessante, muito forte, mas que ao mesmo tempo tem um clima muito leve, e eu gostei demais de ler. Depois que eu terminei O Ano em que Morri em Nova York, eu li Flores Azuis, da Carola Saavedra, que eu tinha colocado
na minha categoria de um livro de uma mulher escritora contemporânea, do desafio Leia Mulheres. E, enfim, eu tinha colocado esse livro porque eu tinha lido Com Armas Sonolentas, da Carola Saavedra, no passado. Eu gostei muito e eu queria ler o Flores Azuis. E calhou que tinha tempo que eu não via esse livro em livraria. Acho que até na Amazon ele tava um tempo em falta. E aí eu dei de cara com ele na livraria lá no Rio de Janeiro. E eu comprei. E ele também fala de término. E, tipo, eu não tinha nem lido sinopse. Foi muito engraçado isso. Porque foi um seguido do outro. Mas, enfim, livros e propostas completamente diferentes. No livro da Carola, ela propõe uma brincadeira na narrativa, que é uma mulher que acabou de passar por um término e que resolve enviar 9 cartas pro seu ex, uma por dia. Só que o ex mudou de apartamento e quem tá recebendo essas cartas é um novo morador, que não tem nada a ver com o pato, mas que começa a abrir essas cartas e se viciar nessa narrativa e tomar aquilo pra ele. Esse cara, ele também tá vivendo um término meio conturbado. Ele tinha uma filha de 3 anos, ele não tem muita intimidade com essa filha, mas ela tá passando os finais de semana com ele, e ele tá com uma namorada nova que exige mais dele do que ele consegue entregar. Na verdade, eu acho que ele é um homem que pouco consegue entregar os seus relacionamentos, tanto em relação à ex-mulher, quanto em relação à filha. E a mulher atual, ele é um homem que tá sempre fugindo um pouco. E à medida que ele vai lendo essas cartas, né, da A, que ela assina sempre A, ele vai mostrando, um narrador em terceira pessoa vai mostrando pra gente pelo que ele tá passando, o que ele tá pensando, e o tanto que ele não consegue se relacionar bem na sua vida real, mas acaba viciado na história dessas cartas e nessa mulher que ele não sabe quem é. Então é um livro sobre término completamente diferente, mas muito profundo também. E, enfim, eu acho que a Carola Saavedra tem, né, essa literatura densa e que vai te dando vários socos e plot twists à medida que você vai lendo. Também é um livro bastante bom. Depois do livro da Carola, eu li Meu Cio é Seu, da Leila Loureiro. A Leila eu conheci na plateia de uma das mesas do Ciclo Feminista na Travessa, e ela gentilmente me deu o livro dela. É um livro super fininho, muito bonito, é muito pungente também, né? Também conta um pouco de término. Gente, que mês doido, né? Meu namoro continua ótimo e firme. Foi só a literatura que ficou assim doida de repente. Mas no livro, como o próprio nome diz, Meu Cio é Seu, é um livro... eu pensava que ele seria mais erótico, mas ele traz o erotismo de uma forma muito bonita e sempre muito relacionada com o feminino e com a passagem do tempo na vida da mulher. Então a gente também tem uma mulher que tá se descobrindo. É uma literatura bastante poética, até por ser um livro fino, né? Ele não é um romanção, então ele vai contando e deixando coisa no ar, assim, pra gente. A escrita da Leila é bastante bonita e bastante marcante. Então a gente acompanha essa personagem que tá narrando pra gente em diferentes idades. Ela fala sobre a infância, fala sobre a velhice, depois ela volta na juventude. E o que deu vontade dela começar a contar foi justamente um término de casamento. O Sérgio deixou um bilhete pra ela e foi embora depois de 8 anos. E então ela vai tentar se reinventar. Mas ela, enfim, não faz retiro, não vive experiências profundas. Ela vai tentando se reinventar, pensando, né, nela mesma e no seu próprio feminino e no próprio sexo, em como ela descobriu a sua sexualidade. E também ela vai descobrir mais a sua sexualidade depois desse término. E, enfim, falo mais sobre ele também quando sair o vídeo, porque, gente, a bateria da câmera tá piscando. Eu ainda tenho que falar de mais um, que é Um Lugar para Todos, da Tirti Unrigar. Eu não sei pronunciar o nome dessa autora. Ela é indiana e ela é famosa por aquele livro A Distância Entre Nós, O Segredo Entre Nós, que são 2 livros complementares e que foram best-sellers. Mas como eu sou do contra, foi esse livro que me deu vontade de ler. Eu fui na livraria um dia, ele tava lá, e daí eu fiquei super afim, daí li no Kindle. E é um livro muito interessante que eu também li muito rápido. Esse livro se passa em Bombaim, particularmente num prédio específico em Bombaim. E a história se dá no momento em que todos os moradores do prédio, que é um prédio pequeno, todo mundo se conhece, foram convidados para o casamento de um garoto, de um cara, né, que cresceu a vida inteira nesse prédio. E
Enfim, todas essas pessoas estão ali no casamento, confraternizando e estão lembrando de suas vidas. E aí elas vão expondo pra gente sua juventude, a sua vida, porque o núcleo principal ali é o núcleo do pessoal que tem a idade do pai do menino que tá casando, né? Então, essa galera ali que já tá na meia idade. Então eles ficam contando, né, desde a juventude deles, como que eles conheceram, o que que ia acontecendo, intercalando uma história com a outra, cada capítulo é de um personagem. E nisso a gente sabe que eles estão ali na festa, então sempre alguns trechos dos capítulos voltam a gente pra esse momento em que eles estão ali na festa, e a gente imagina que coisas vão acontecer ali. Mas ele é um livro que fala muito sobre o contexto sociopolítico da Índia, principalmente ali de Bombaim. E é muito interessante porque reflete muito o Brasil também. Tem muita desigualdade social, tem muito essas pessoas, classe média, que não tem a vida mais confortável de todas, mas que ainda assim estão muito melhor do que a maior parte da população e tem um pouco de dificuldade em enxergar isso, em encarar isso. É um livro sobre pessoas sendo pessoas, né? Eu não consigo julgar essas pessoas, elas estão vivendo a própria vida, os próprios problemas e tudo mais, e ao mesmo tempo fechando os olhos para as pessoas que estão tendo uma vida miserável ali ao lado do prédio delas, enfim. Mais uma vez, um livro com microcosmo de prédio, que eu vivo falando aqui, que eu adoro. E agora eu vou correr, porque, gente, a bateria tá realmente super piscando. E é isso, essas foram as leituras de março. Eu li quase inteiro em março também, o Em Submissas Lágrimas de Mulheres, da Conceição Evaristo, mas eu terminei em abril, então falo sobre ele no próximo fechamento. Voltei, gente, desculpa por essas 2 últimas semanas que foram atribuladas, eu acabei postando só 2 vídeos no canal, um por semana ao invés de 2 por semana, mas hoje é terça e eu pretendo postar pelo menos de terça a sexta essa semana, porque eu preciso atualizar essas resenhas tudo. E é isso, obrigada pela paciência, obrigada por me esperarem, espero que vocês tenham sentido a minha falta. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!